A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Você já sentiu tão distante de Deus que nem sabia mais por onde começar a voltar? Ou pior, já se pegou fingindo que está tudo bem por fora, mas carregando o peso de parecer forte, enquanto por dentro a sua alma está completamente vazia e cansada? Pois muito bem, eu quero te convidar a um propósito totalmente diferente. Durante os próximos 66 dias, vamos ler juntos, capítulo por capítulo, um dos livros mais intensos e viscerais da Bíblia, que é o livro de Isaías. Não é uma leitura teológica e nem muito complicada ou nem mesmo fria. Vai ser uma conversa entre Deus e um povo que, assim como nós, também erra, se afasta, tenta se esconder atrás de aparências, mas nunca deixa de ser amado. Isaías, logo no primeiro capítulo, nos chama para enxergar algo que preferimos evitar, os nossos próprios erros, totalmente sem máscara, sem desculpa. Ele expõe a nossa fragilidade, mas também nos mostra que esse não é o fim da conversa. E se você está acompanhando a gente desde o começo, inscreva no canal, ative o sininho, porque cada dia vai ser um capítulo, uma reflexão e uma pergunta que talvez você nunca tenha feito a si mesmo. Hoje começamos no capítulo 1, na versão NVT. Se a sua Bíblia for diferente, não tem problema, basta apenas acompanhar. E o tema de hoje é: Deus quer conversar com você, mesmo quando você errou. A pergunta que eu quero deixar para vocês antes do início da nossa leitura é a seguinte: se Deus te chamasse agora para uma conversa cara a cara, no silêncio do seu quarto, sobre tudo o que você fez de errado ou tentou esconder nesta semana ou nos dias anteriores, o que você teria coragem de responder? Até quando você vai carregar esse cansaço de fingir? É exatamente isso o que acontece logo no primeiro capítulo de Isaías. Vamos lá? Isaías, capítulo 1. Estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. A mensagem para o povo rebelde de Judá. Ouçam, ó Deus, preste atenção, ó terra. Assim diz o Senhor: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelam contra mim. Até mesmo o boi conhece o seu dono e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conhece o seu senhor. Meu povo não me reconhece o meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel e deram as costas para ele. Porque continuam a atrair castigo sobre si, vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, o seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas. E não há ataduras nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas, estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. A bela Sião está abandonada, como um abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado algum de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que o desejo de muitos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios? Quando vêm me adorar?
Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus lábios e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim. Não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei. Pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam todos os seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. E se tiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. E se porém desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Vejam como a cidade, antes tão fiel, tornou-se prostituta. Antes era o centro da justiça e da retidão. Agora está cheia de assassinos. Antes era como prata, agora se tornou como coisa desprezível. Antes pura, agora é como vinho misturado com água. Seus líderes são rebeldes, companheiros de ladrões. Todos eles amam subornos e exigem propinas, mas não defendem a causa dos órfãos, nem se preocupam com os direitos das viúvas. Por isso, o soberano Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel, diz: eu me vingarei de meus inimigos, darei aos meus adversários o que eles merecem. Levantarei o punho contra você, o derreterei e separarei o que é descartável, e removerei todas as impurezas. Eu lhes darei bons juízes e conselheiros sábios, como tinha no passado. Então você voltará a ser chamada de centro da justiça e de cidade fiel. Sião será redimida pela justiça e pelos que se arrependem serão restaurados pela retidão, mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos e serão consumidos os que abandonarem o Senhor. Se vocês se envergonharão de sua idolatria em bosques de carvalhos, ficarão desconcertados de terem adorado em jardins dedicados a ídolos. Serão como uma grande árvore com folhas murchas, como um jardim sem água. Os mais fortes em seu meio desaparecerão como palha, e seus atos perversos serão a faísca que incendeia. Queimarão junto com suas obras e ninguém conseguirá apagar o fogo. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu fiquei profundamente tocada pela palavra de hoje. É muito impressionante, né? Como Deus toca lá no nosso profundo. Lembrando a nossa pergunta inicial, será que temos coragem de responder a Deus e baixar as nossas guardas quando Ele nos chama para esta conversa? A grande reviravolta que Isaías nos apresenta aqui, neste misto de choque e alívio, mesmo depois de mostrar as feridas e o erro do povo, Deus não terminou o capítulo com rejeição ou condenação. Ao contrário, ele terminou com um convite. Venham, vamos conversar, diz o Senhor. O que aprendemos hoje é o recomeço. Não nasce de onde a gente finge ser perfeito, mas de onde a gente tem coragem de ser verdadeiro. Deus não se afasta de quem erra. Ao contrário, Ele quer que você esteja mais próximo deles, porque Ele quer te restaurar.
Deixa aqui nos comentários a palavra recomeço. Se esse capítulo tocou seu coração e você aceita o convite de Isaías para olhar dentro da verdade de você e no dia de hoje, guarde também este versículo que eu vou passar para vocês. Venham, vamos raciocinar, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Amanhã, o nosso capítulo será o capítulo 2. Nós vamos falar sobre um dia em que toda a soberba e as falsas seguranças do mundo vão cair. E talvez isso mude a forma como você enxerga não apenas o seu próprio orgulho, mas também o seu futuro. Não perca o dia 2 desse propósito. Quero que Deus te abençoe e te espero aqui amanhã, né, neste mesmo canal. Tchau, tchau.